Oi, gente. Bom, vamos para mais um vídeo? Deixa eu iniciar aqui o nossos os slides para poder acompanhar. Bom, para quem não sabe ainda, sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional, e em meio à pandemia nós temos a oportunidade de estar levando um curso de extensão para a comunidade. Seria para cumprir os nossos estágios, né, em formato desse curso de extensão. Então lá no meu canal tem lá já vários vídeos explicativos, levando informação. Então, se você se interessar, vai lá dar uma olhadinha nos outros vídeos. E para explicar melhor sobre esses vídeos, né? Meu nome é Ayla Cristina dos Reis. Meu curso é licenciatura em psicopedagogia e esse estágio é um estágio de psicopedagogia em diferentes contextos, né? No formato aí de curso de extensão. E eu escolhi um tema, o que é psicopedagogia. Por que eu escolhi esse tema? Porque muita gente nesses últimos anos tem me perguntado bastante sobre o que é psicopedagogia e por isso eu quis trazer esse tema para esse curso de extensão, para levar informação à comunidade. E lá desde do primeiro vídeo eu venho trazendo o que é a psicopedagogia, qual é a formação de um psicopedagogo, o campo de atuação, qual é o trabalho do psicopedagogo, a questão de distúrbio e dificuldade de aprendizagem. Eu mostrei para vocês um pouquinho do material que o psicopedagogo trabalha e também alguns desses transtornos, né, os principais transtornos que o psicopedagogo vai estar identificando, vai estar trabalhando. Então, dá uma olhadinha nos vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem uma entrevista aí, dois vídeos com entrevista com a Usana, que trouxe um pouquinho da experiência dela pra gente, falou um pouquinho sobre a psicopedagogia institucional, falou um pouquinho sobre a psicopedagogia clínica. Tem um vídeo bem interessante também que fala sobre a psicopedagogia com idosos e a gente ainda vai fazer um vídeo também com a Usana falando um pouquinho sobre a psicopedagogia com idosos, então fica já esse alerta aí que em breve vai ter mais um vídeo com a Usana. E gostaria de agradecer quem está curtindo, gostaria de agradecer quem está comentando. Se você não fez isso ainda, vai lá, curte, deixa seu comentário. E queria muito que vocês deixassem aí algumas perguntas para que eu e a Osana pudéssemos responder aí, não tirar dúvidas, que vai ser o fechamento desse curso de extensão. Se você tem interesse em receber esse certificado da Uninter, deixa também o seu e-mail para a gente providenciar esse certificado e que você pode usar como horas complementares na sua formação, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre mais uma desses transtornos de, de aprendizagem. Eu vou falar desse hoje e vou falar mais um no próximo vídeo, bem interessante também, bem importante também vocês conhecerem, saber um pouquinho sobre ele. Mas hoje eu vou falar sobre cebolinha? Não, né? Não, não é com você, cebolinha. Ah, entendi. Dislalia. A gente vai conversar hoje. Por isso que o Cebolinha tá aí. Vocês vão entender o porquê. Bom, em primeiro lugar, a dislalia é um distúrbio da fala, né? Que se caracteriza pela dificuldade de articulação de palavras. Né? A criança com dislalia pronuncia determinadas palavras de maneira errada. Por isso que o Cebolinha tá aí. Né? Trocando, distorcendo, transpondo ou acrescentando sílabas e fonemas que geralmente as escreve de forma errada também. Algumas causas,
É o caso, né, do Cebolinha, como eu já disse, por exemplo, e algumas causas que provocam esse transtorno história de infecção congênita na família, pode ser uso de drogas pela mãe, falta de oxigênio no cérebro na hora do parto, icterícia, meningite, imitação dos erros ou cacoetes de pessoas próximas, alterações emocionais, psicopatias, hidrocefalias, neurofibromatose, um ambiente familiar inadequado, paralisia cerebral, deficiência auditiva e uma herança genética também pode ser causadora da dislalia. É normal até os 4 anos os erros de linguagem, mas muitos casos só são descobertos na escola, pelos professores, né? Quando a criança já alfabetizada ainda faz as trocas de letras para falar e escrever. Sendo assim, os pais devem procurar um especialista, como um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista ou um psicopedagogo, certo? Bom, então algumas causas da dislalia, como a gente viu ali, que pode ser uma alteração, uma má formação do órgão fonador ou auditivo. Cada pessoa ela é única, né? E traz consigo uma série de elementos que a identificam. Isso não quer dizer que, existindo dificuldades, né, vamos deixá-las como estão. Porque, que bonitinho, né? Vamos falar assim, que fofo. Elas precisam ser analisadas e precisam ser superadas. Sempre que isso é feito, há um crescimento na forma de entendermos e ajudarmos aos outros. No ambiente escolar, nós podemos enumerar vários exemplos de circunstâncias que ocorrem e podem ser auxiliadas com a parceria dos pais, né? E uma delas é a dislalia. Quando as crianças em seus primeiros anos de vida começam a falar, geralmente têm dificuldades em pronunciar certas letras, né? E até mesmo fonemas por estarem num processo de aprendizagem da fala, experimentação de sons diferentes. Então, tudo isso é completamente normal. Mas, no entanto, quando essa forma de falar perdura após os 4 anos de idade, os pais e aqueles que convivem com a criança precisam ficar atentos. É essencial que a criança seja levada a um especialista para diagnosticar o que está acontecendo com ela. Mas o que é a dislalia? Então, ela é uma dificuldade que as pessoas podem apresentar na articulação de palavras, né? Omitindo, né? Ou substituindo ou trocando letras. Então, como encaminhar essa criança, né, para um especialista? Em primeiro lugar, o pediatra deve ser acionado, pois já acompanha, né, esse desenvolvimento físico da criança e pode conduzir para os profissionais corretos, que vão iniciar um tratamento para superar essa dificuldade, que muitas vezes pode estar ligada a processos simples. Profissionais que podem ajudar nesse tratamento, quais são? O fonoaudiólogo, psicopedagogos, professores ligados a crianças e psicólogos. Desculpa. Algumas causas da dislalia, né, que é alteração ou uma má formação do órgão fonador ou auditivo, como a gente citou, distúrbios do sistema nervoso central, hereditariedade, imitação, né, que a gente falou lá agora há pouco, e até mesmo alterações emocionais. Eu acho que deu para perceber que na maioria de tudo isso que a gente falou até agora, a gente falou muito de emocional, né? Na fase escolar, a criança pode apresentar dificuldades na escrita, refletidas, né, pela dislalia. Como já dizia aquele, né, famoso ditado, como falo,
escrevo. Então, é isso, né? Não que ela não saiba escrever, mas ela fala, né? Trocando algumas palavras, algumas letras na palavra. Então, ela acaba escrevendo também de uma forma errada. Pai e mãe podem ajudar quando seu filho tem o diagnóstico de dislalia, né? Então, para isso, o que o pai e a mãe pode estar fazendo em casa, no dia a dia, com essa criança, com esse filho? Repetir somente a forma correta das palavras e não, né, complete as frases da criança, porque ela precisa fazer a sua tentativa. Articular bem as palavras para que a criança perceba as diferenças. Ficar atento e verificar se o filho tem alguma dificuldade relacionada à audição ou visão. Acompanhar o tratamento do seu filho no ambiente escolar e estar sempre pronto, né, para auxiliar. Isso é muito importante. O pai e a mãe vai ser ponte, né, entre a escola e os profissionais especializados nesse tratamento. Então, portanto, acompanhar todo o processo como parte integrante dele, não apenas como um mero espectador. Participar, né? Bom, umas atividades que pode auxiliar a criança. Peraí, eu vou passar essa. Vou falar de atividade um pouquinho mais pra frente. Pra gente entender melhor, tá? Então, vamos lá. O que é mesmo a dislalia, então? A dislalia é a malformação da articulação de fonemas dos sons da fala. Não é um problema de ordem neurológica, tá, gente? Mas de ordem funcional, né? Referente à forma como esses sons são emitidos, né? Segundo uma fonoaudióloga, Rosane Paiva, esse som alterado pode se manifestar de diversas formas, e havendo distorções, sons muito próximos, mas diferente do real, né? Omissão, ato em que se deixa de pronunciar algum fonema da palavra, transições na ordem de apresentação dos fonemas, dizer mânica em vez de máquina, né? É um exemplo. E por fim, acréscimos de sons também pode acontecer. Essas alterações mais comuns caracterizam uma dislalia. Pode ser fonética, né? Quando o problema se apresenta somente na alteração constante de fonemas, mas a criança conhece o significado da palavra, ou fonológica, quando a criança simplesmente não ordena de modo estável os sons de sua fala. Para evitar tais problemas, né, a fonoaudiologia deve ser também preventiva, gente. A maioria das pessoas ainda não tem o hábito de fazer uma avaliação fonoaudióloga, né, preventiva, nos primeiros anos de vida, como ocorre no que diz respeito à pediatria. A pediatria tem um acompanhamento nos primeiros anos de vida, nesse desenvolvimento da criança, e na fono deveria acontecer, mas a gente não tem, né, esse costume de fazer isso. Mas deveria estar atento também, né, a essa saúde da voz, da fala e da audição, e acompanhar esse desenvolvimento, principalmente quando se pretende expor a criança a uma aprendizagem formal, né, na idade certa. Muitos fatores, né, podem influir para que as dislalias elas venham a surgir. Crianças que usam a chupeta por muito tempo, ou que mamam na mamadeira por tempo prolongado, ou mesmo aquelas que mamam pouco tempo, né, a inverso, né, em vez de muito pouco tempo no peito, elas terminam por alterar, né, as funções da mastigação, da respiração e da amamentação. Essas crianças elas podem apresentar um quadro de dislalia. Embora não se possa dizer, né, que haja uma relação direta,
é inegável que tais crianças acabem apresentando flacidez muscular e postura de língua indevida, o que pode ocasionar, o que pode estar ocasionando essa, né, a dislalia. Sendo assim, a dislalia ela pode ser prevenida pelas mães, por mães e pais, bem orientadas, né, durante a amamentação e o pré-natal. Então, ter essa consulta com fono seria importantíssimo, né? Porque a partir da hora que essa orientação está bem dada, né, está bem demonstrada ali, pode-se evitar e diminuir, né, o risco da dislalia. Quais seriam, então, os tipos de dislalia? Porque a gente tem mais de um. A gente falou ali em cima rapidinho, agora dá uma explicação um pouco melhor para que vocês possam entender. Tipo de dislalia, omissão, né? Que não pronuncia alguns sons. Vou dar um exemplo. Omei a ola, seria tomei Coca-Cola. A substituição, que troca alguns sons por outros. Por exemplo, querida mamãe, querida mamãe. Acréscimo, que acrescenta mais um som. Oceano Atlântico, que seria Atlântico. Rotacismo, que substitui o R, né? O R pela letra L, plays, né? Gamacismo, que omite ou substitui os fonemas K e G pelas letras D e T. Exemplo, tadeira, que seria cadeira. Dato, que seria gato, certo? O lambidacismo é o outro tipo, que pronuncia a letra L de maneira defeituosa. Igual, planta, ele vai pronunciar palanta. Conflito, vai pronunciar conflito, certo? O sigmatismo, ele usa de forma errada ou tem dificuldade em pronunciar as letras S e Z. Às vezes não consegue nem soprar ou assobiar, tá? O tratamento, né? O tratamento da dislalia, ele varia de acordo com a necessidade de cada criança. Em primeiro lugar, é feita uma avaliação após um contato com a família e faz-se um levantamento histórico da criança para só depois iniciar o trabalho com a percepção dos sons que ela não executa. Existem crianças que têm dificuldade de perceber auditivamente os sons. O fonoaudiólogo, né, ele deve, então, usar recursos corporais e visuais para chegar ao seu objetivo. Outras crianças apresentam línguas hipotônicas, são línguas flácidas, o que às vezes chega a ocasionar alterações na arcada dentária. Ou ainda mostram falhas na pronúncia de certos fonemas devido à postura e respiração deficiente. Para cada criança, né, então, tem-se um procedimento diferente. Mas, em geral, o fonoaudiólogo ele atua na terapia sobre a falha e a dificuldade, né? Usando de preferência meios lúdicos para ampliar a possibilidade da utilização dos sons, até que a criança se sinta segura, né? Bom, no que os professores poderiam estar auxiliando essa criança com dislalia? Repetir, né, somente palavras corretas para que a criança não fixe, né, a forma errada que acabou de pronunciar. Mesmo os pais também deveriam estar fazendo isso. É importante que o professor ele articule bem as palavras, fazendo com que as crianças percebam claramente todos os fonemas. Assim que perceber as alterações na fala de um aluno,
O professor deve evitar criar constrangimentos em sala de aula ou chamar a atenção para o fato. O recomendável, né, é que não se espere muito tempo para avisar a família para que ele procure um fonoaudiólogo. Uma criança que falta às aulas regularmente por problemas de audição, como otites frequentes, ele requer maior atenção, tá? Os professores eles devem ser bem orientados, né, em relação a estes fatores. E para isso, né, é preciso que haja interação entre eles e os fonoaudiólogos. O ato da fala, né, é um ato motor elaborado. Então, portanto, os professores eles devem trocar informações com os educadores esportivos e professores de educação física, que normalmente observam o desenvolvimento psicomotor das crianças. O ideal é que a criança faça uma avaliação fonoaudiólogo antes de iniciar a alfabetização, além de exames auditivos e oftalmológicos, tá, gente? Então é importantíssimo esses cuidados para que essa criança realmente se desenvolva bem. Bom, alguma atividade, né, que pode estar estimulando, né, essa habilidade de consciência fonológica durante a educação infantil, que ali onde que eu acabei de dizer, né, que eu citei, que seria importantíssimo essa avaliação acontecer antes da alfabetização. Então a gente vai lá para a educação infantil, né? Seria muito importante fazer essas atividades para desenvolver essa consciência fonológica. Olha só que legal. Isso é muito simples de trabalhar, porque a criança vai repetindo o que ela está vendo na imagem, o nome dos bichinhos. Isso é bem legal, né? Como que pode, assim, sentados em círculo, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma atividade para trabalhar essas fichas, né? O professor ele pode mostrar uma ficha e pedir que pronunciem o nome do desenho mostrado. Uma conversa bem informal, né? E incentivar a pronúncia correta, sem intimidar quem errou, apenas repetindo, né? A forma correta, a forma certa da pronúncia, né? Então, e sentado em círculos também, pode embaralhar essas fichas ilustradas, tem várias, vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá para criar vários tipos de fichas, para brincar, né? Então, põe essas fichas embaralhadas no centro, né? E o professor pede que cada um retire uma carta, né? E que não mostre aos colegas. Em seguida, um a um deve fazer a mímica dos desenhos ou ilustrações que pegaram e os demais vão tentar adivinhar. Então, sem perceber, a criança estará pronunciando vários nomes e palavras, né, na tentativa de adivinhação. E o professor deve ficar atento e incentivar a pronúncia correta dos nomes, né? Uma outra atividade que dá para trabalhar com essas cartas, deixa eu ver se tem, acho que não tem mais. Sentado em círculo, né, cada um acompanha uma carta, né, apanha uma carta. Aí uma criança começar uma história a partir da carta que pegou, e os demais eles devem continuar a história, sempre incluindo o nome do desenho ou ilustração que está no seu poder. Então, vou dar um exemplo assim, o Augusto pegou a carta que tem o cachorro, tá ali, tá aí na tela, que tem o cachorro. Aí ele vai começar, era uma vez um cachorro. Se Augusto pronunciar cachorro, deve ser incentivado a pronunciar novamente, sem, no entanto, né, desejar resultado imediato. Isso vai evoluindo. É preciso ir com paciência, para que não cause constrangimento, né, e gerar apelidos e o nosso famoso bullying de hoje em dia, né, gente? Então, assim, aí o Paulo vai dar continuidade.
Aí o Paulo continua, né? Ele vai, era uma vez um cachorro e ele encontrou um gatinho, que a ficha que ele tinha na mão era um gatinho. E assim sucessivamente, né? Cada qual deve acrescentar algum novo fato à história, até que tenha um final para essa história. Em classe cuja faixa etária permitida, pode ser feito o registro do texto por parte dos alunos, né? Dependendo da faixa etária deles. E não pode esquecer que se tem 20 crianças na sala, essa história vai ficar longa, né? Então, assim, às vezes ela não precisa repetir lá desde o começo, vai precisar de ajuda. E tem que ser uma coisa bem legal. E é bem criativo, né? Vai trabalhar bastante a criatividade das crianças também. Atividades dirigidas e práticas, né, como soprar algodão, que são atividades que podem ser feitas também. Soprar algodão ou vela usando canudinho. Encher balão. Estalar a língua imitando o trote de cavalo. Tocar música no pente revestido de papel fino, né? Já fiz isso várias vezes. Recitar versos, cantar músicas, né? E falar trava-línguas. Então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, mais cartinhas, dá para trabalhar. Você entra lá na internet, vocês vão achar várias fichas dessa para imprimir, aí manda plastificar, faz um jogo legal trabalhando com as crianças, vai ser bem interessante, né? Ó, eu tenho aí, ó, outra atividade que a gente pode estar utilizando aí, ó. No momento da chamada, né? Chamar e escrever o nome do aluno no quadro. Por exemplo, Rafael. Termina em el. E estimula as crianças a repetir a sílaba el, certo? E evitar a existência de mais alunos presentes com o nome, com essa determinação, né? E verificar se tem mais alguns alunos, né? Como Daniel, Gabriel, etc. Fazer isso, né, com todos os nomes da chamada, usando também a sílaba inicial do nome e nomes que rimam. Olha que interessante, vai trabalhar bem legal isso. Isso é uma alternativa ótima. Ó, trabalhando a janelinha do tempo, dialogando com os alunos como exemplo. Está um dia chuvoso. Questionar os alunos sobre o som da chuva. Como? Chuá, chuá. Escrever no quadro a palavra chuá, que refere-se à representação do som repetido pelas crianças. Um outro exemplo, o som do trovão. Aproveita-se para trabalhar o som TR, o qual as crianças possuem dificuldades para pronunciar, né? Assim, busca-se outras palavras com TR, como trator, estrada, trovão, trabalho. Estimular as crianças a repetir cada palavra e fazer exercícios orais, ré, 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 né? Buscando a localização da língua durante essa pronúncia. Isso também é bem legal ter trabalhando e é divertido também. As crianças aproveitam um dia de chuva e vai fazer esse trabalho. Aproveitando o momento de descontração dos alunos, pode-se fazer o som de silêncio. Nesse momento, estimula-se a criança a repetir este som em diversas palavras, como chuveiro, chave, chocolate e outras. Aproveita-se para trabalhar sílabas que as crianças possuem dificuldades de pronunciar, como as letras RR, SS, em troca de letras como D no lugar do G, I no lugar do L, X no lugar do S e outros. Uma boa forma de se trabalhar essas letras é com músicas, né, buscando estimular os alunos a repetir palavras que pronunciam incorretamente e demonstrando a forma certa através da música. Olha que legal. Procurar umas músicas bem legais para trabalhar com essas crianças, né?
Uma outra forma, um outro exemplo que a gente está trabalhando é com jogo de rimas trava-línguas, né? Qual o recurso que você vai usar? Livros que tenham, né, trava-línguas, que tenham rimas, lápis de cor, escola e tesouro, né? Seleciona rima e trava-línguas de diversos livros e com eles elabora seu próprio livro, colocando ilustrações dos personagens. Escreva o texto abaixo das ilustrações, repita em voz alta as rimas ou os trava-línguas, faça várias vezes até que a criança se familiarize com as palavras. Pronuncie lentamente os sons e depois, pouco a pouco, vai aumentando a velocidade, enfatizando os sons que se repetem. Após ter repetido várias vezes, deixe a criança tentar. Você diz o primeiro verso e ajuda a repeti-lo. Continua assim, né, até que ela possa dizer sozinha, sem auxílio. E é importante que toda atividade seja divertida, gente. E não se deve, né, forçar a criança a repetir os versos, caso ela não queira. Você brinca com as palavras, mostra as ilustrações, que também vai acabar tendo um resultado. Mas o importante é que seja divertido, sempre, todos os jogos, todas as brincadeiras, mesmo que elas sejam de aprendizagem. Tem que ser bem lúdico, né? Outra atividade seria assim, eu vou dizer 3 palavras, 2 rimam e uma não. Qual não rima? Chupeta, bigode, roleta. Lata, medo, dedo, medo. E aí eles vão fazer essas comparações, né? Eles vão repetir para ver qual rima, qual que não rima. E assim vai gerando também aprendizagem, com certeza, né? Você de novo, Cebolinha. Hã? Você não sabia que você era tão querido? Tão querido não, né? Importante. Cuidar da dislalia é muito importante. A gente chega à conclusão que a dislalia ela constitui um grupo numeroso de perturbações orgânicas ou funcionais da palavra. No primeiro caso, elas resultam da malformações ou de alterações de intervenção da língua, da abóbada palatina e de qualquer outro órgão, né, da fonação. Encontram casos de malformações congênitas, tais como o lábio leporino, ou como consequência de traumatismos dos órgãos fonadores. Mas, por outro lado, certas dislalias são devidas a enfermidades do sistema nervoso central. A dislalia ela troca fonemas, sons e letras, pode afetar também a escrita. Na prática, o personagem Cebolinha, né, do Maurício de Souza, é um exemplo de criança com dislalia. Ele troca o som da letra R pela letra L. Alguns fonoaudiólogos consideram que a dislalia não seja um problema de ordem neurológica, mas de ordem funcional. Segundo eles, o som alterado pode se manifestar de diversas formas, havendo distorções, né, sons muito próximos, mas diferentes do real, omissão, ato em que se deixa de pronunciar algum fonema da palavra, transposições na ordem de apresentação dos fonemas, dizer mânica, né, como eu citei lá, em vez de máquina, por exemplo, e, por fim, acréscimos de sons. Crianças com perdas auditivas leves e moderadas também costumam ter dislalia, fazendo trocas de alguns fonemas, como, por exemplo, T por B, F por V, P por B, Q por G. Muitas dessas crianças, principalmente se estão em fase de alfabetização, elas apresentam também trocas na escrita, tá? Principalmente, né, nessa fase da alfabetização. Por isso que seria interessante procurar um profissional, fazer aí uma intervenção
antes da alfabetização. E esse tipo de aluno, ele costuma ser desatento na escola, porque ele tem dificuldade de ouvir a professora. A mãe costuma queixar de que a criança com perda auditiva não atende, né? Quando é chamado, ou quando ouve o aparelho de som ou a televisão alto demais, né? Então, é importantíssimo ficar atento, principalmente se a criança tem algum problema aí de audição, certo? Bom, muito obrigada, Cebolinha, pela sua companhia, né? Porque serve de grande exemplo o Cebolinha nessa dificuldade toda. Eu acredito que os exemplos de atividade deu para ter uma noção aí de como trabalhar um pouquinho para melhorar esse desenvolvimento aí das crianças nesse período da educação infantil e para ter consciência de que essa criança ela precisa sim de ajuda para que não seja aí, não tenha um desenvolvimento de um problema de baixa autoestima, né, com esse problema da fala e com certeza qualquer ajuda vai fazer parte de uma evolução. Os professores aí ficarem atentos, procurar conversar com a família, para orientar bem a família nessa dificuldade e, se possível, mais rápido, né? Possível, procurar conversar com o seu pediatra, e aí o fono vai fazer essa avaliação, vai trabalhar, pode ser que, se já tiver uma causa ali na escrita, um psicopedagogo vai estar auxiliando nesse caminho da fono também, para melhorar essa dificuldade, né, na aprendizagem aí, essa perda, né? Então seria importantíssimo esse trabalho aí de escola, a família e essa equipe aí, a fono, um psicopedagogo de grande valia. Mais uma vez quero agradecer vocês e espero que vocês tenham gostado dessa informação, mais uma informação hoje sobre a dislalia. E não acabou não, viu gente? Ainda tem mais. Eu quero falar mais, acredito eu, mais 2 transtornos aí que são considerados principais para que a gente possa conhecê-los um pouco melhor, ter uma noção melhor e também dessa parte do trabalho do psicopedagogo, né? E conhecimento sempre é bom. E mais uma vez, psicopedagogia para todos. E eu quero agradecer, curte, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de deixar sua pergunta para se tiver dúvidas, façam. E também se você quiser receber o certificado, deixa o seu e-mail aí nos comentários e junto com a sua pergunta e que você vai receber esse certificado desse curso de extensão. Não esquece, volta lá nos vídeos, dá uma olhadinha para você conhecer um pouco mais sobre a psicopedagogia, o que é, a diferença de um transtorno, de uma dificuldade, como se forma um psicopedagogo, onde você encontra a atuação de um psicopedagogo. Tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser muito bom. E hoje, mais uma vez, eu deixo para vocês o meu até breve, até o nosso próximo vídeo. Obrigada!